Olá, boa tarde, meio-dia em ponto. Estamos aqui para a nossa terceira live com a nossa reflexão para esse tempo da Quaresma. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você, irmão, amigo, para esse momento de reflexão para a nossa Quaresma. Esses 30 minutinhos que passaremos juntos com a possibilidade de confrontar, como é a proposta mesma da Quaresma, a nossa vida com aquilo que são os sonhos, os projetos de Deus para nós. Boa tarde, bem-vindo. Deus abençoe a cada um, a cada uma, e que nós tenhamos uma tarde abençoada nesta quarta-feira. Enquanto você vai chegando, quero já agradecer o carinho, a presença de tantos que têm participado da nossa live. Também quero agradecer o feedback que eu tenho recebido de vocês, seja aqui pela próprio direct do Instagram ou também pelo WhatsApp. A minha gratidão profunda ao carinho, à presença e ao feedback tão positivo, tão legal que eu tenho recebido, e também com aquelas dicas que alguma coisa a gente sempre pode estar melhorando. Então eu agradeço de coração. Peço a você, se você tem aí algum amigo, alguma amiga, alguém que você quer que participe conosco dessa live, manda o aviãozinho para que a gente possa já começar a nossa reflexão, porque o nosso tempo aqui é bem contadinho, temos meia hora para essa nossa reflexão da Quaresma. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria poder partilhar um pouco daquilo que tem sido as provocações deste tempo quaresmal na minha vida e aquilo também que a Igreja tem solicitado de cada um de nós nesse tempo tão oportuno. Muita gente conhecida, a gente vai vendo aqui. Meu abraço e meu carinho a cada um, a cada uma. Bom, sem mais, vamos então iniciar essa nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero já me antecipar pedindo desculpa, pode ser que alguma tosse, alguma coisa apareça, eu estou com a garganta um pouquinho inflamada, então alguma dificuldade aí certamente poderá aparecer ao longo da nossa fala. Bom, a minha proposta para hoje é com base no Evangelho de domingo que nós ouvimos, mas apenas um versículo do Evangelho de domingo, e a partir deste versículo abrirmos uma reflexão para aquilo que é a nossa caminhada. Lembra que a nossa proposta tem sido que esse tempo quaresmal me ajude a evoluir como pessoa, como ser humano, porque nenhum de nós poderá crescer espiritualmente na santidade se esse crescimento não estiver também acompanhado com o crescimento humano. Primeiro eu preciso me descobrir gente, ser humano, e aí dentro deste humano acolher a santidade de Deus. Então preste bastante atenção. Às vezes a gente tem uma tendência de espiritualidades desencarnadas. O que é isso? Às vezes a gente acha que a gente é anjo, ou que a gente tem que nascer pronto, ou que a gente tem que ficar perfeito. E não, a nossa vida é uma constante luta, uma constante batalha. Ninguém vai tocar o céu se não tiver com o pé bem fincado na terra. Agora, o equilíbrio disso, do humano com o divino, essa é a nossa proposta. Então, atenção, nenhum de nós poderá ser santo se primeiro não aceitar, não acolher a própria humanidade. E aqui está o problema, porque, gente, muitos de nós temos muito mais facilidade até de fazer sacrifício, de fazer penitência, de colocar um monte de práticas para ficar santo, do que trabalhar o próprio eu, do que trabalhar a nossa personalidade, do que trabalhar as nossas emoções, trabalhar os nossos sentimentos. E é aqui que tem que estar a empreita.
Porque, eu repito, não vai chegar a Deus no sentido de santidade, de plenitude, se primeiro não acolher-se. Se primeiro você não tiver com a sua vida, com a sua realidade aberta para a graça de Deus. Então, o versículo que eu quero trazer aqui para abrir e iluminar a nossa reflexão é do evangelho que nós ouvimos domingo. Se você foi à missa no domingo, espero que sim, né? Você ouviu o evangelho de São Lucas lá no capítulo 9, a partir do versículo 28, quando Jesus toma consigo João, Tiago e Pedro e sobe com eles ao Monte Tabor para a oração. Aí o texto diz: enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Vou repetir. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Vamos entender este versículo. Jesus, ele é 100% homem, como você, como eu, humano, 100%. Tudo que é do humano está lá em Jesus. Mas Jesus também é 100% Deus, plenamente Deus. Então, o que nós estamos ouvindo aqui é apenas uma imagem do que tem que acontecer comigo e com você. Porque Jesus já é pleno da glória. Jesus, ele já vive essa transfiguração, porque ele é Deus. Não há nada que se acrescente a ele. Acredito que até aqui está tudo claro. Agora, quando o texto diz que enquanto ele rezava, o seu rosto mudou e suas roupas... Desculpa. E suas roupas ficaram tão brancas. O texto está dizendo que esse é o processo que tem que acontecer comigo e com você. Eu vou dizer aqui, quando nós rezamos, mas por favor, a minha proposta aqui é para abrir os horizontes. Não pensemos a oração apenas como uma recitação, Ave Maria, Santa Maria, que tem um poder imenso. Eu creio no poder desta oração. A ponto agora mesmo, há pouco, estava pedindo para alguns amigos, reze uma Ave Maria por mim. Eu creio nisso. Mas esta oração, que é uma repetição decorada, ela trabalha muito mais a minha humildade do que aquilo que a oração em si quer fazer. Porque o que a oração quer fazer? Exatamente isso daqui, olha. Enquanto rezava, o seu rosto mudou. O que significa mudar o rosto? É uma outra identidade? Não. Olha, o rosto é por onde eu consigo saber que você é você. Eu não consigo distinguir a Maria do Pedro e do José senão pelo rosto. Ah, não, mas você pode ouvir a voz, mas tem vozes que são muito parecidas. Esses dias mesmo eu estava observando um pai, eu ouvi o pai conversando, o pai saiu para alguma coisa, depois veio o filho, era a mesma voz. Era muito idêntica a voz do pai com a voz do filho, a voz do filho com a do pai. Então, observe, é no rosto que eu sei que você é você. A hora que eu vejo, eu falo, às vezes a gente fala, nossa, mas você está diferente. Não é isso? Então, é no rosto que está a minha identidade. Então, observe, quando diz que na oração o rosto de Jesus mudou de aparência, a gente está dizendo, a identidade é tocada na oração. Então observe, quando eu rezo, a oração quer me levar para essa modificação, para essa transformação. Mas aqui eu estou dizendo, não é uma oração só de dizer Ave Maria, Santa Maria. É aquela oração autêntica, que faz com que você coloque para Deus as verdades que estão dentro de você. E por isso muitos de nós não rezamos. Primeiro, porque muitos de nós não conhecemos a nossa verdade. Muitos de nós temos medo de dizer o que de fato passa aqui dentro de nós. Muitos de nós temos receios de apontar para Deus aquilo que de verdade a gente pensa,
a gente sente, aquilo que a gente é tentado. Veja que interessante. Às vezes, muitos de nós nos sentimos como que fragmentados, divididos. Eu até anotei aqui, olha, muitos se sentem fragmentados porque descobrem em si facetas e partes que não podem admitir para não comprometer a sua própria autoimagem. Então observe quantas vezes nós temos dificuldade de encarar a nossa verdade porque temos medo de passar para o outro aquilo que de fato somos e que vai contrário à nossa autoimagem. Porque a live de hoje é uma live simples, mas ela é muito profunda. Eu até vou dizer a você, se você puder depois, com mais calma, assista novamente essa live de hoje. Porque hoje não é uma coisinha gostosa. Hoje é um alimento denso. Então observe. Nós nos sentimos fragmentados, divididos, partidos, porque descobrimos em nós facetas e partes que não queremos admitir para não comprometer a nossa autoimagem. Vou falar claramente. Muitos se assustam de ter maus desejos, desejos sádicos, fantasias sexuais, desejo de sucesso, de poder, tendências agressivas e não sabem como lidar com tais realidades. Então o que a gente faz? A gente deixa isso para lá. A gente esconde. A gente não traz isso. E preste atenção, aquilo que eu não encaro, aquilo que eu não coloco de frente, aquilo que eu não tenho coragem de assumir, isso tende a me dominar. Isso tende a exercer uma força dominadora sobre mim. Por isso, a oração é a capacidade de deixar vir à tona. Porque veja, lá na oração de Jesus, o que ele estava falando com o Pai? Sobre o grande problema que ele iria enfrentar em Jerusalém. A sua morte de cruz. Quantas vezes nós não encaramos o nosso problema? Por isso, nós ficamos como que agitados, ansiosos. Nós temos dificuldade de mergulhar na realidade. A gente tá, mas não tá. A gente tá conversando, mas não tá no assunto. A gente tá falando, mas estamos na superfície. Não, é preciso entrar em águas profundas. Do contrário, você não saberá o que é o mar. Quem fica na beira da praia só se cansa. 2 horas de praia já está morto. Não, você precisa ter a coragem de mergulhar, mas não pode mergulhar de qualquer jeito. Você tem que ter preparo. Então preste atenção. Se você quer uma vida de qualidade, se prepare. Se você quer uma vida autêntica, profunda, resiliente, integrada, você tem que ir às profundezas. E é isso aí mesmo. Somos covardes. E depois ficamos chorando na sarjeta da vida. Porque a vida é muito má comigo. Eu não tenho sorte. Não existe sorte. Existe ousadia. Existe coragem de se confrontar. Existe atitude coerente com você mesmo, de amor. Eu me amo, eu me valorizo. Então eu não vou ficar na superfície. Na superfície não vira nada. É preciso aprofundar, ir lá embaixo, lá nas profundezas. Aí, lá nas profundezas, nós vamos ver coisas que até então não víamos. Que até às vezes passava algum sintoma, sabe? Mas a gente não sabe o que é. Então, não adianta você tratar sintomas. Os sintomas são faróis apenas. Mas você tem que ir na raiz do seu problema. É preciso saber o que está me causando dor de cabeça. Por que eu estou tendo dor de cabeça todo dia? Eu tenho mesmo dor de cabeça. A dor de cabeça é sintoma. A dor de cabeça não é um mal em si. Ele está dizendo de uma outra situação. É como a febre.
Eu estou em febre porque alguma infecção está dentro de mim. Alguma coisa que não era para estar aqui está aqui. Agora veja, gente, o nosso corpo faz isso com perfeição. E por que nós nos sabotamos? Porque no fundo nós temos medo de revelar ao outro. Mas antes de revelar ao outro, revelar a nós mesmos quem somos e sermos rejeitados. Porque a maior ferida que a pessoa humana pode carregar é de não se saber amada. Não é amar no sentido de eu tenho que amar, eu preciso ir amar. E às vezes a gente fala isso, a gente se cobra, eu tenho que amar mais. Não, antes de amar mais, você tem que deixar-se ser amado. Você tem que deixar um amor maior te alcançar. Mas isso não é sentimentalismo. Isso não é emoção, frenesi. Isso é algo consistente, é você pegar a sua vida nas próprias mãos. E sabe o que é você deixar o amor te amar? É você olhar no espelho e dizer a você, a partir de hoje, eu não aceito mais uma vida de qualquer jeito. A partir de hoje, eu não aceito mais que fulano, ciclano, que esta ou aquela situação determine o que tem que ser a minha vida. Não. Quem tem que estar segurando a direção do carro da sua vida é você. Claro, conduzido pelo Espírito de Deus, porque a condução dele não escraviza. Agora, as nossas paixões, as nossas emoções, às vezes as pessoas que estão conosco, essas nos escravizam, porque queremos que façamos do jeito delas. E você não é robô para fazer do jeito de ninguém. Você é um ser humano dotado de emoção, dotado de sentimentos, dotado de inteligência, dotado de memória, para que você faça valer a sua vida. A grande causadora, realidade, que tem levado as pessoas à depressão, aos grandes consultórios, é porque essas pessoas deixaram de querer ter a vida nas próprias mãos e deixaram a vida ir. Eu sempre costumo dizer, né? Ah, como que você tá? Tamo indo. Não tamo indo coisa nenhuma. É muito perigoso esse negócio de tamo indo. Deixa a vida me levar. Não, eu sei aonde eu quero chegar. Por isso, eu tenho que determinar, eu tenho metas. Eu tenho um lugar que eu quero chegar. E às vezes a gente dá muita margem para o nosso negativismo, para o nosso desânimo. Às vezes a gente dá muita margem para aquilo que o outro falou de nós e que nós não gostamos. Às vezes nós damos uma tendência de atenção a pessoas que tendem a só nos colocar para baixo. Por que você dá ibope para esse tipo de gente? Por que você dá ibope para esse tipo de sentimentos? Você precisa tomá-lo nas suas mãos e dizer, o rumo da minha vida compete a mim. Porque veja, Deus é o doador da vida e Ele colocou na palma da tua mão. Ele confiou isso a você. Você não pode deixar isso se perder. E aí o que acontece? Nós vamos vivendo assim, fugindo das nossas realidades. Fugindo, às vezes, dos fantasmas, dos monstros, das fantasias que estão dentro de nós. E por isso não provamos uma liberdade interior. É preciso deixar que a graça de Deus transforme o nosso rosto. Por isso, o pedido de Deus para Abraão é: anda na minha presença e ser íntegro. Esse convite é para mim e para você. Ou seja, anda na minha presença e seja íntegro. E o que significa ser íntegro? É deixarmos de lado as nossas contradições. Não no sentido de, não estou nem aí. Deixar de lado é não deixar que as minhas contradições determinem o meu dia. Porque, gente, um dia ou outro a gente está um pouco mais cansado, um dia ou outro a gente está desanimado, ok, faz parte da vida. E o que eu vou fazer? Eu vou descansar, vou fazer uma coisa que eu gosto, vou fazer uma coisa que me energiza no sentido de me dar um up. Eu vou fazer uma caminhada na beira da praia, vou correr um pouco, para que eu não me entregue a isso, ao desânimo.
Agora, o que nós estamos vendo são pessoas que todos os dias estão desanimadas, estão sem a ânima, sem a alma dentro delas. É um corpo carregado, sai de um lugar e joga no outro. É um corpo sem alma, sem vida. Não, você não pode viver dessa maneira. Você foi chamado à transcendência. Você foi chamado às alturas. Você não pode deixar que esses sentimentos negativos determine quem você é. Então, por favor, qual é a montanha que hoje você precisa subir? Jesus subiu a montanha do Tabor. Qual é o seu Tabor? E eu até provoco você. Faça esse exercício. Pare um pouco diante de você e queira perguntar quais são os sentimentos que mais têm dominado a minha vida. Quais são os sentimentos que constantemente estão vindo em mim e que não está me deixando fazer valer a vida? Às vezes nós estamos diante de situações que há muitos anos já estão enroladas. Sabe aquela situação que a gente nunca resolve? Sabe aquele negócio que a gente fala amanhã, e já passaram 3, 4, 5 anos e você não resolveu isso ainda? Sabe aquele curso que você tem vontade de fazer? Você não fez até hoje. Por quê? Ah, faltou dinheiro. Mentira. Mentira. Quando a gente tem algo a fazer, a gente prioriza. O problema é que nós não estamos priorizando. E quando a gente não está priorizando, é porque a gente não está nem aí com a gente. Aí depois a gente quer rodar a baiana com o outro, que demonstrou alguma coisa de não estar nem aí com a gente também. Mas é cíclico o negócio. Começou com você. O dia que você se importa de verdade com a sua história, com a sua existência, ninguém mais te põe para trás. Ninguém mais vai fazer de você gato e sapato. Me desculpe a expressão, ninguém mais vai te colocar debaixo do chinelo. O problema é que nós nos sabotamos. O problema é que nós nos depreciamos. O problema é que nós é que olhamos no espelho e falamos, eu não me amo. Eu não gosto de mim. Então qualquer outro que fizer isso com você, já é uma situação que você está ali, né, acostumado. Não. Por que eu não me amo? O que tem em mim que eu não gosto? Você tem que ficar perto disso. Eu lembro aqui uma experiência quando eu era criança, se eu não me engano, na 4ª série. Quando eu estava na 4ª série, eu estava tendo muita dificuldade de aprender matemática. Muita dificuldade. Eu estava indo muito bem no português, nas ciências, estudos sociais, mas matemática eu não estava conseguindo ir. E comecei a ir mal na prova, tirar nota vermelha. E não teve jeito, chegou uma hora eu tive que contar para o meu pai. O meu pai, que é uma pessoa simples, meu pai tem 4ª série primária. Meu pai me chamou e falou, filho, vem cá. Hoje, o seu problema está sendo a matemática? Eu disse, pai, eu estou tirando nota vermelha. Meu pai disse, então você está olhando para a matemática como a sua inimiga. A matemática não pode ser sua inimiga, você tem que colocar a matemática perto de você. Olha, o meu pai falando isso para mim. Então, meu filho, nós vamos fazer o seguinte, todos os dias, depois que eu chegar do serviço, nós vamos estudar matemática. Pai, mas eu não consigo. Consegue? Claro que você consegue, você é inteligente. Você vai bem em tantas coisas, por que não a matemática? Você está com medo da matemática. Você está fazendo a matemática maior do que você e ela não é maior do que você. Todos os dias meu pai começou a estudar comigo matemática. Vocês sabem o resultado, né? Aqui eu consegui passar faculdades, pós, mestrado. Por quê? Porque o meu pai, com toda a simplicidade, mas com uma sabedoria tremenda, ele me ensinou que aquilo que eu olho como meu inimigo eu tenho que colocar perto de mim. Eu tenho que encarar. Eu tenho que colocar diante dos meus olhos e trabalhar. É claro, não é falar, agora eu vou ser amigo da matemática e vou dormir. Não, ele estudava comigo todos os dias. Depois disso, o que começou a acontecer? Eu comecei a trunfar na matemática, tirando notas boas.
e conseguir levar a vida para frente. Então hoje eu pergunto para você, qual é a sua matemática? Quais são as situações na sua vida que você está vendo que você está tirando nota vermelha? Quais são as situações da sua vida que você está vendo que não está dando resultado? Quais são as realidades que quando você se depara com ela, você sente um desânimo? Você se sente fracassado? É isso que você tem que encarar. Agora, dá preguiça? Dá, é algo novo. Dá desânimo? Dá. Dá medo? Dá. Mas o que você precisa acreditar, eu sou maior. Eu sou mais do que isso. Isso significa subir a montanha para a oração. Isso significa ter o rosto transformado, transfigurado. É encarar de frente aquilo que até então me desanima. Aquilo que até então me coloca para baixo. É encarar essa realidade frente a frente. Porque aí você vai ver uma força que você até então desconhecia. Você verá uma capacidade que até então você não sabia que tinha. Agora, o que não pode é amanhã. Não, não, não. Não é amanhã. Hoje. Começa hoje. Agora. Então eu pergunto, qual é o tabor que você precisa subir? Qual é a matemática que tem te causado medo? Que tem te deixado com notas baixas, com nota vermelha? Você é uma pessoa para tirar notas azuis. Você é para estar acima da média. Porque você é filho do Rei. Você é filho do Altíssimo. Você não pode se contentar com o pouco. Você foi criado para o muito. Você foi criado para o mais. Mas só quem pode virar essa chave é você. Não adianta eu ficar falando na sua cabeça se você não decidir a tomar essa postura. Não adianta o teu esposo, o teu namorado, o teu filho, o teu amigo. É você que tem que querer virar a chave. Então, por favor, chega de procrastinar, chega de adiar a tua felicidade. Isso aqui, gente, não é palavrinha, é para mexer com o ego, não. Isso aqui é vida dura, vida nua, vida crua. Tal como ela é, encarando as minhas realidades e confrontando-a. E aqui vem o que eu disse já nas lives anteriores. Nós temos algo a nosso favor. Até dizendo melhor, né? Nós temos alguém a nosso favor, que é Deus. Agora imagina esta cena. Você se empenhando, Deus olhando para você e dizendo, é isso, vai, eu te criei para isso, eu te criei para o mais. Então, por favor, faça valer a pena, porque nós não sabemos se teremos o amanhã. Então, para de ficar reprisando o ontem que não deu certo. É uma tendência a ficar repetindo, igual uma vitrola velha, os sons que te machucaram. Coloca um basta, aperta o stop desse rádio e diz, eu vou mudar o disco. Eu vou trocar a playlist, né? Eu não tenho mais disco, eu vou trocar a playlist. Eu vou lá na busca e vou colocar a música que eu quero para minha vida. Eu não vou deixar esse som fúnebre todos os dias. Tem gente que acorda, parece que está num velório. Parece que só vê a morte, só vê o fim. Fazer o quê, né? Nós vamos morrer mesmo. Mas enquanto tu não morre, criatura, faça valer a tua vida. E mais, né? Nós não morreremos. Nós vamos para a vida eterna. Só que ninguém vai para a vida eterna se continuar procrastinando a sua vida aqui. Então, por favor, faça valer a pena. Por favor, se encare e tenha coragem de assumir as coisas que estão dentro de você e que não estão te fazendo bem. Vamos fazer faxina. Vamos deixar com que as coisas do ontem fiquem no ontem. E que as coisas do amanhã não determinem o meu hoje. Ansiedade. Vamos deixar que o dia de hoje traga para nós as coisas próprias do dia de hoje.
Agora, não significa que eu não vou ter um projeto. Eu disse, tem que ter uma meta. Mas eu não vou viver oprimido por causa do amanhã que não chegou. Compreende isso? E aí eu vou dizer a você. Semana passada, a palavra de ordem era partiu o deserto. A palavra de ordem hoje é vamos nos encarar. Vamos fazer faxina dentro da casa. Vamos tirar as muamba velha que não serve para mais nada e que só está trazendo memórias nojentas, pesadas, sofridas. Vamos ter coragem de colocar fogo nisso. Vamos colocar ordem nos móveis da nossa casa. Vamos nos encarar. Vamos olhar de frente e vamos dizer a Deus: eu quero viver a vida na sua integridade. Para isso o Senhor me criou. Partiu, se encarar e fazer faxina. Vamos nos encarar. Vamos nos colocar face a face diante daquilo que Deus está pedindo para cada um de nós. Eu vou ficando por aqui. Já deu aí 12h31. Nosso combinado são meia hora de reflexão. Mais uma vez a minha gratidão. Compartilhe essa live com as pessoas que você quer bem. As coisas boas não podem ficar presas nas nossas mãos. Vamos compartilhar. E aqui eu não estou me autovalendo, dizendo que o que eu falei é muito bom, porque o que eu falei é conteúdo de vida e a vida é uma bênção. A vida é muito boa. Então, bora fazer valer a pena. Compartilhe essa live. Deixe também as pessoas que você ama viver esse momento de transformação. A gente tem que ter coragem. E aqui, antes de concluir, eu vou dizer isso a você. Em vários momentos da vida a gente precisa fazer isso. Mas existem momentos decisivos. Eu tomei uma decisão na minha vida há um tempo atrás e eu gastei quase 3 anos para dar o passo que eu precisava dar. Não desconsiderando nada do que eu tinha vivido até então. Foram tudo proveitoso, maravilhoso. Mas eu precisava dar um passo. Mas eu tinha medo, eu tinha dúvidas, eu tinha incerteza. E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. E a graça de Deus não me faltou. E hoje, quando eu olho para mim, eu digo, precisava acontecer. Do jeito que aconteceu, no tempo que aconteceu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. Eu quero olhar para mim e falar várias vezes, em várias situações da minha vida, a minha vida está valendo a pena. Obrigado, porque viver para mim é sim uma graça. Eu desejo isso também para você. Então bora nos encarar, bora fazer valer a pena, bora faxinar o interior para que a nossa face também seja transfigurada e venha uma face nova, iluminada, cheia da luz, cheia da graça de Deus. Um abraço grande para você. Eu vou te abençoar e espero encontrar com você na próxima quarta-feira para a nossa live. Tá bom? Deus abençoa você e vamos viver, porque a vida é um dom de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre vós, a sua decisão de se encarar, a sua decisão de faxinar, desça e permaneça. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, muito, muito obrigado pela sua presença aqui com você. Fica com Deus.